Então, o que que eu vou... Maravilha, começou. Então, nessa segunda parte, o objetivo é critério para integrabilidade. Ok. Quer dizer um critério um pouco mais humano, tá? Integrabilidade. Integri, integrabilidade, certo? Um critério um pouco mais, digamos, menos epsilon delta, apenas usando definições, né? Aquele critério, até agora o que nós falamos, tudo foi, exista um número tal que, para qualquer epsilon, existe um delta tal que se mexe da qualquer partição do mundo, seja menor do que aquele tamanho, então a diferença entre R e I na soma de Riemann e um número seja menor do que epsilon. Na definição de Darboux também a gente fez algo assim. Acontece que quando a gente vê alguns exemplos, talvez começar com um exemplo apenas, um exemplo, toda função contínua vai ser integrável. Toda função contínua, f de a, b em R, contínua, é integrável. Tá? Isso para começar. Por que toda função contínua é integrável? Como que é? Bom, isso é um exemplo, mas a gente poderia anunciar como um teorema, tá? Por que uma função contínua é integrável? Vamos lá, vamos ver com aquela definição de Darboux, digamos. Eu tenho aqui intervalo A, B, tem uma função contínua, e aí eu quero falar o quê? Quero dizer que é, seja qual for essa função é integrável. Como que eu começo para demonstrar algo assim? Como que você começaria a demonstrar? Você quer mostrar que, digamos, o up menos low, tá? Essa definição de Darboux, por exemplo, aqui é bem mais adequado. Esse seja menor do que epsilon que você quiser. Basta que a tua partição seja fina o suficiente, né? Isso é falando em português. Em matemática seria epsilon delta. Basta que sua partição seja fina o suficiente, aqui, para que up menos low dele seja menor do que 1 sobre 1000, certo? Você me escolhe 1 sobre 1000, eu tenho que te dizer que existe uma finura, existe um mesh, o tamanho da partição, que se a partição for mais fina que aquela, o tamanho dela seja menor do que aquele número, então o up menos low é menor do que epsilon, certo? Como é que eu uso a continuidade da função para responder essa pergunta, para garantir esse up menos low? Bom, para começar, o up e low, nesse caso, porque a função é contínua, né, em cada intervalo xi menos 1 até xi, é dado por algum valor da minha função mesmo, né, em algum ponto. Tá certo? Então, o up de qualquer partição era a soma de mi vezes delta xi, mas isso aqui é a soma de f de algum número ti estrela vezes delta xi. Por quê? Porque o sup vai ser máximo, e o máximo é alcançado para uma função contínua, num intervalo fechado, xi menos 1 até xi, certo? Nesse intervalo aqui, xi menos 1 até xi, a função é contínua. E por ser contínua, tem o máximo e tem o mínimo, tá certo? E esse mi, o máximo da função, que é supremo. E o L da partição é a soma de valor da função em algum número mesmo, ti vezes delta xi. Tá legal? Então, isso quer dizer que é muito próximo realmente agora o assunto com integral de Riemann, porque up e low são alcançados, de fato são dados por valor da função em algum ponto. Então, quando que eu subtraio o low de up, a diferença deles, né? O que vai ser? Vai ser soma de umas subtrações, né? F de ti estrela menos F de ti, certo? Vezes delta xi. Essas diferenças são a diferença entre up e low. Tudo bem? Aí que aparece a continuidade da função, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que essa diferença seja
suficientemente pequena, né, para que o quê? Para que, quando eu multiplico por ΔXi e somo, ele seja menor do que epsilon. É isso que eu quero chegar, né? Que up menos low. Ninguém me fala, gente. Up menos low. U menos L. Eu quero que U menos L seja menor do que epsilon, certo? Então, como que eu garanto isso? Aí eu uso continuidade. Na verdade, um pouco mais do que continuidade. Isso aqui é continuidade uniforme, não é isso? Eu quero que... Vamos supor que esse aqui no máximo 1, por exemplo. Esse aqui é menor do que 1. No caso, é menor do que B menos A, né? Esse aqui é menor do que B menos A. Então, vamos lá. Como é que... vou na outra página, mas vou ficar aqui. Então, pela continuidade, né? Se, o que a continuidade diz? Algum momento a gente vai falar desses epsilon deltas, não tem jeito, né? Pela continuidade e compacidade do intervalo xi menos 1, na verdade, todo o intervalo AB, né? Intervalo AB, a gente sabe que F é uniformemente contínua. Bom, não se assuste muito quem não lembra disso, uniformemente contínua, porque não vou usar muitas coisas de outro mundo. F é uniformemente contínua, quer dizer que o quê? Uma função contínua diz que para qualquer epsilon existe delta, que se dois pontos, a diferença é menor do que delta, a diferença dos valores é menor do que epsilon, né? Num ponto específico. Mas uma função uniformemente contínua é quando esse delta você pode escolher independente do ponto. Ou seja, assim, para qualquer epsilon existe um delta, tal que se x e y, estou definindo uniformemente contínuo, a diferença deles é menor do que delta, então a diferença entre f de x e f de y é menor do que epsilon, certo? Isso aqui não importa esses dois pontos onde escolha, basta que a distância deles seja menor do que delta, que a distância dos valores é menor do que epsilon. Toda função contínua, no intervalo 0, 1, a, b, é uniformemente contínua também, satisfaz isso. Você pode usar isso como definição agora, então, esse aqui. Então, tá. Que vai ser a diferença, portanto, que vai ser a diferença entre FTI estrela e F de TI? Você está vendo que aqui foi importante que o up e low são F de alguém, porque agora eu posso usar a continuidade, certo? E a diferença entre eles, né, F de TI estrela menos F de TI, eu posso escolher ser menor do que o quê? Epsilon, que eu quiser, ou seja, eu posso fazer tal que F de TI estrela menos F de TI seja menor do que o quê? Epsilon sobre B menos A. Então, é isso que eu escolha da mesh da partição. Eu escolho mesh da partição. Por que mesh da partição ficou importante? Porque esses TI, estrela e TI estão dentro dos elementos da partição, certo? Então, a distância deles eu controlo com mesh da partição. Aqui eu estou controlando com mesh da partição. Portanto, pela continuidade uniforme, eu posso fazer tal que ele seja menor do que isso. Então, quando eu... Bom, eu tenho que talvez por número dos elementos da partição também. Aí agora, quando eu somo f de TI estrela menos f de TI vezes delta xi, essa soma vai ficar menor do que o quê? Cada um deles é menor do que epsilon sobre b menos a vezes n. Então, delta xi é menor do que b menos a, né? Então, bom, isso aqui é menor do que b menos a. Então, cancela B menos A com B menos A, e N vezes você tem aqui, N vezes você tem epsilon sobre N, vai dar epsilon, certo? Sonho de consumo de todo analista, certo? Você conseguiu que U menos L seja menor do que epsilon. É isso que nós queremos. Toda função contínua, por essa razão, é integrável. Alguma pergunta? De como que eu fiz? Eu fiz pela Darboux integrabilidade, aquela outra definição, que vão ser a mesma coisa para a gente sempre.
Professor, Fala. a gente sabe que TI estrela menos Aham. TI é menor que delta porque eles estão dentro da partição, é isso? Isso, porque TI, estrela e TI foram escolhidos como? Aqui, ó, aqui. O up é o quê? É soma de MI. MI era F de TI estrela, algum ponto dentro desse elemento da partição, certo? E TI também é um elemento, ou seja, TI é o mínimo da função. Digamos, o lugar onde a função obtém seu mínimo dentro desse elemento da partição, no xi, menos uma txi. E TI estrela é o ponto que a função obtém seu máximo, certo? Então, são dois pontos, TI e TI estrela, são dois pontos, cadê essa cor aqui? São dois pontos dentro desse intervalo. Então, a diferença deles é menor do que delta, justamente porque estão dentro do intervalo da partição. Beleza? Ah, certo. Obrigada. Nada. Cadê a cor, gente? Cor da caneta? Aqui que fica, será? Bom. Vocês estão vendo agora? Direitinho aqui? Que fica maior, né? Ficou Sim, melhor? Sim, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Aí eu não vejo o chat, etc. Mas aí vocês falem, né? Abrem bico. Então tá. O relógio eu vou olhar de vez em quando. Alguém me fala quando é perto de 12 horas, pelo menos, tá? A gente não fica muito também tempo. Então tá. O que o teorema que vou mostrar... Deixa eu colocar o exemplo 2 também, porque aí a gente vai poder falar do teorema que não vou demonstrar. Então, exemplo 2 é que se f é contínuo por pedaços, pedaços, então f é integrável também. É um pouco mais do que continuidade, certo? O que é contínuo por pedaços? Isso quer dizer que ele tem um número finito de descontinuidade. É isso. Finitos, número finito de descontinuidade. Número finito de descontinuidade. Esse é um bom, assim, treinamento você mesmo fazer agora. Tentar demonstrar isso já usando essas definições que eu falei. Eu não vou demonstrar esse exemplo, mas uma função contínua por pedaços é isso aí, que estou desenhando aqui. É uma função que tem apenas um número finito de descontinuidade. A ideia, toda demonstração de análise vai ser muito tortura se você não tiver uma ideia inicial intuitiva. Pelo menos para mim e para uma grande parte das pessoas é assim. Você tem que ter uma ideia. O que você quer mostrar? Você quer ter um número finito de descontinuidade, então aqui e aqui você tem descontinuidade nesses dois pontos, no caso, no desenho, e aí eu quero provar que esse aqui é integrável. Como que eu faço algo assim? Bom, eu tenho que pegar aquelas partições e tal, mas essas partições, olha, somente onde que vão ficar importantes? Apenas os elementos dessa partição vão ficar importantes que estão ao redor desses pontos de descontinuidade, porque o resto parece com uma função contínua mesmo, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que controlar o up-low, a diferença entre up e low, aqui, certo? Nessas partes. E como que eu controlo essa diferença entre up e low? Bom, veja bem, que, digamos, por exemplo, no meu desenho aqui, o up seria alguma coisa assim, e low seria alguma coisa bem para baixo mesmo, né? Não é isso? Porque a função, digamos, ínfimo não chega lá. Ínfimo é para baixo e supremo é para cima. Porque, justamente porque a função tem uma descontinuidade. O que resolve o problema para ser a função integrável? Alguém tem alguma ideia para a gente já fechar isso? Por que de repente vira integrável? Não contínuo. Fica integrável. Porque você consegue fazer a diferença ficar pequena se você diminuir a largura, né? Sempre poderíamos fazer isso, mas falta mais uma coisa para eu ficar satisfeito. A diferença desses intervalos, assim, o mesh da partição sempre tende a zero. Isso não é exatamente o problema, mas a resposta da tua está correta. O problema, digamos, a solução, ou a resposta completamente correta, é que você, como você falou, você pode pegar essa base aqui pequena, claro,
eu tenho que pegar a base pequena, né, para integrabilidade. Então, essa diferença entre a área desses dois retângulos, um superior e um inferior, vai ficar uma coisa pequena, porque a base é pequena, esse aqui que é pequena, né? Mas, ora, o problema é que eu cometo uma diferença aqui, eu cometo uma diferença aqui, outro ali, e assim por diante, são vários, mas são números finitos. Ou seja, se eu tiver 5 descontinuidades, basta que essas diferenças, por exemplo, seja epsilon sobre 5. Os 5 deles, a soma vai ficar menor do que epsilon, de novo, essas diferenças, certo? Se eu tiver infinitas descontinuidades, esse argumento vai furar. Se eu tiver infinitas descontinuidades, por exemplo, a função f que eu coloquei para vocês, 1 e 0, né? Quando x pertence a q e x não pertence a q, essa função tem um monte de descontinuidades, certo? E por que essa coisa de fica pequena não funciona? Porque tem infinitas descontinuidades. Eu posso fazer a base pequena, tudo bem. Então, a área de retângulo maior e retângulo menor, a diferença deles vai ficar algo que é delta, né, que é base, vezes, digamos, MI menos MI. Supremo menos ínfimo. Esse, digamos, até poderia ser um número finito, é um número finito aqui. Mas o delta é pequena, eu escolho pequena. Mas eu tenho infinitos desses aqui. Quando eu somo vários deles, né, deixa eu colocar delta I, aqui é delta 1, delta 2, a base, delta 3, etc., ele pode ser que não dê certo, essa soma deles não seja pequena. Vocês me entendem? Aí que aparece um teorema, tá? Que, se você reparar bem o que está acontecendo aqui, que é o teorema que fecha todos esses assuntos e tem 10 corolários para a gente, tem muitos corolários. Então, o teorema, eu preciso definir para vocês primeiro o conjunto, vou fazer uma definição, prometo que vai ser a definição final de hoje, e o teorema sem demonstração de hoje também. Então, a definição. Um conjunto, o que é um conjunto de medida nula? Um conjunto A dentro de AB, não precisa ser AB, dentro de R mesmo, tá? Um conjunto dos números reais. Este. É um conjunto nulo, é de medida nula, medida Lebesgue nula, vamos colocar medida nula aqui para não misturar com o curso de teoria de medida. Um conjunto é nula ou de medida nula se para qualquer epsilon exista uma cobertura enumerável, o I, tá? I de 1 pode ser infinito, mas enumerável, do conjunto A. Isso quer dizer que união desses UIs, eu posso escolher intervalos, uma cobertura por intervalos. Então, que a união deles cobre o meu conjunto e a soma do tamanho desses UIs é menor do que epsilon. Tá. Se você viu essa definição, tá tranquilo. Se não viu, pode parecer também, mas eu vou dar um exemplo. Alguém tem alguma pergunta? Entenderam o que é um conjunto de medida nula? É um conjunto que tem conteúdo muito pequeno. Isso quer dizer, por exemplo, conjunto finito é um conjunto de medida nula. Exemplo. A, finito. A, enumerável. Também. Um conjunto enumerável é de medida nula. Por que um conjunto enumerável é de medida nula, gente? Por que um conjunto enumerável é de medida nula? Porque se eu tiver um conjunto enumerável, né? A é um conjunto enumerável, tipo x1, x2, x3, x4, etc. Enumero, né? Como que eu posso cobrir esse conjunto? Como que eu posso cobrir esse conjunto de tal forma que a soma do tamanho dos intervalinhos que estão cobrindo seja menor do que epsilon que eu quiser? Não sei porque ele voltou lá no início, mas, enfim, um conjunto é de medida nula se você consegue, entre aspas, aproximar, entre aspas, a área desse conjunto, o tamanho desse conjunto é zero. É isso que é a definição de um conjunto de medida nula. Um conjunto enumerável é de medida nula porque
eu posso fazer o quê? Posso pegar o I, cada desses intervalinhos que falei, como sendo um intervalo em torno do xi. Tipo, o que eu escolho melhor? Eu escolho xi menos epsilon sobre 2 elevado a i. Xi mais epsilon sobre 2 elevado a i. Que tal eu escolher assim? Ó, eu tenho um conjunto enumerável, eu tenho infinitos pontos, tá? De propósito, eu vou botar assim, para desenhar. Aí eu quero cobrir esse conjunto. O que eu faço? Eu pego o iésimo elemento, vou cobrir com um intervalo de tamanho quantos? Deixa eu colocar aqui, de um tamanho, tamanho aqui está dando epsilon, quanto que está dando o tamanho do intervalo que desenhei aqui? Quanto que é o tamanho desse? O tamanho de i é quantos? É epsilon sobre 2 elevado a i, eu quero ficar. Então, é melhor eu colocar aqui assim, 2 elevado a i mais 1, tá? 2 elevado a i mais 1, e 2 elevado a i mais 1, mais e menos, tá? Então, eu escolhi o intervalo de tamanho epsilon sobre 2 elevado a i. De acordo que o tamanho desse intervalo é isso, a diferença entre extremos é exatamente epsilon sobre 2 elevado a i. Agora, eu cobri tudo, certo? Porque peguei em torno de cada um intervalo de algum tamanho, e a soma agora, a soma do tamanho dos u's está dando quantos? É a soma dos epsilon sobre 2 elevado a i's, e de 1 até infinito. Agora vocês têm que lembrar que essa série sempre a gente vai usar. Essa série é quantos que é? Alguém sabe? Vai dar epsilon, né? Nesse caso. É epsilon. Então, o tamanho desses intervalos que cobri, soma de tamanho de todos está dando epsilon. Cara, eu consegui cobrir o meu conjunto com intervalos que, quando soma o tamanho deles, está dando epsilon. Esse epsilon é arbitrário. Essa é a definição do conjunto de medida nula. Então, todo conjunto, por exemplo, é enumerável, é medida nula. Agora, imagina o que é o teorema que vai vir aqui, que vai resolver a nossa vida para sempre sobre a integral de Riemann. Teorema: f é integrável se somente se seus pontos de descontinuidade formam um conjunto de medida nula. Conjunto de medida nula. Simplesmente assim. Bom, simplesmente. Uma função é integrável apenas e apenas quando o conjunto dos pontos onde a função não é contínua seja de medida nula. Eis está, por exemplo, se a gente soubesse esse teorema, já em particular, sabia que por que uma função por pedaços é integrável, porque uma função contínua por pedaços tem apenas um número finito de pontos de descontinuidade. Um número finito de pontos tem medida nula, certo? Então é isso. O que a gente vai provar? Vai no vídeo que eu vou colocar para vocês, vou provar isso e claramente vou falar um pouco mais de exemplos e alguns corolários sobre este teorema. Tudo bem? Então eu vou ver se consigo parar assim. A gente pode parar com essa aula agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem já falando aqui para mim. Eu vou tentar aqui achar a minha página. Eu disponibilizo, sim, as notações também eu posso colocar. Deixa eu fazer para a gravação. Yes.